Ok. Em Hamamatsu, no Japão, são 20 horas e 30 minutos do dia 26 de fevereiro de 2021. Pois é, meus amigos, mal começou o ano e já estamos aqui encerrando o mês de fevereiro. Hoje, com a temperatura aqui em torno de 9 graus, um pouquinho nublado, e o clima já dá indícios de que a primavera está chegando bem devagarinho, mas está chegando. Olá a todos que nos assistem aqui da audiência. Eu sou Etsu Ishikawa, do Conselho de Cidadãos do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu. Seja bem-vindo e muito obrigado aí pela sua companhia e pela costumeira atenção às nossas lives, que sempre fazemos direcionados a você, objetivando levar a melhor informação e as orientações para o seu cotidiano. Bom, antes de passar a apresentação do nosso convidado, quero dar aqui 3 destaques, sendo que o primeiro das últimas semanas fica aí por conta do início da vacinação para os profissionais da saúde, que começou no dia 17 último, com previsão, aliás, na sequência, com absoluta prioridade aos idosos. Atualmente, segundo o Ministério do Interior e da Comunicação do Departamento de Estatísticas do Japão, com uma população atual de 120 milhões, os idosos acima de 65 anos representam 28,7% da sociedade, ou seja, uma respeitável população de 36 milhões de habitantes. É uma população altamente respeitável. Portanto, a sua vez vai chegar, temos que ter aquela paciência nipônica, né? Bom, o segundo destaque aqui, nesses últimos dias, foi a renúncia do presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio 2020, Yoshiro Mori, e que foi substituído, então, pela ex-ministra de Estado responsável pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Seiko Hashimoto. Hamamatsu, que estará recebendo toda a delegação paralímpica do Brasil, e pelo menos paralímpica e olímpica, né? Pelo menos olímpica a 4 modalidades, torce para que essa gestão da nova comandante seja altamente exitosa e que assim reflita na grande recepção que toda a comunidade brasileira deverá fazer às nossas delegações. E, por último, o destaque aqui fica por conta do anúncio recente, antes de ontem, da decisão do presidente da Suzuki Motors, Osamu Suzuki, que deixará o comando da empresa em junho próximo, após 42 anos como presidente da empresa. A influência econômica da performance da Suzuki é extremamente importante para o Japão, sobretudo para milhares de brasileiros que dedicam o seu trabalho, principalmente nas subsidiárias da empresa principal, espalhadas pela região aqui de Hamamatsu. Os agradecimentos aqui do nosso Conselho de Cidadãos ao presidente Osamu Suzuki pela dedicação e brilhante trajetória de sua carreira, e que o novo comandante possa aqui dar continuidade a essa ótima gestão. Muito bem. Sempre aqui na agradável companhia do nosso presidente Heber Toihashi, hoje temos o imenso prazer de ter a presença aqui conosco do novo cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu, embaixador Aldemo Garcia, que gentil e prontamente atendeu ao nosso convite e que tem a finalidade, obviamente, de apresentá-lo à comunidade brasileira, não só de Shizuoka, mas de todo o Japão, e vai nos oportunizar aqui ouvi-lo, de suas experiências diplomáticas, seus planos, sua percepção em relação a importantes temas da comunidade que certamente serão importantíssimas na condução como chefe à frente desse destacado consulado. Então, sem mais delongas, presidente Heber, vamos lá para as suas boas-vindas, para as nossas boas-vindas ao cônsul-geral. Embaixador Aldemo Garcia, um bom dia. A todos do Brasil, uma boa noite a todos da comunidade brasileira aqui no Japão, aqui em Hamamatsu. Seja bem-vindo ao Japão, e acredito que Hamamatsu já faz parte já da sua cidade, já, porque desde dezembro o senhor já estaria aqui já com a sua gestão. Então, de qualquer maneira, a comunidade brasileira de Hamamatsu e do Japão lhe deseja boas-vindas, e estamos todos, com certeza, contando bastante com o vosso trabalho, sabedor de toda a experiência diplomática que o senhor tem,
com certeza, todos nós brasileiros aqui no Japão, e principalmente, né, a comunidade da nossa jurisdição vai estar muito mais próximo ao embaixador, e com certeza essa live está trazendo é, um, um, uma forma da gente poder conversar muito mais próximo, né? E poder conhecer melhor o nosso querido embaixador Aldemo Garcia. Muito obrigado e estamos todos ouvidos, embaixador. Obrigado, presidente. Embaixador Aldemo Serafim Garcia Júnior, nascido no Rio Grande do Norte, legítimo potiguar, é isso? Realmente seja muito bem-vindo, obrigado aí pela aceitação do nosso convite. É uma honra tê-lo aqui, poder recebê-lo aqui na nossa live de apresentação, e passo a palavra à sua pessoa, Vossa Excelência. Bom, boa noite, Heber, boa noite, Ishikawa, meu boa noite aos demais membros do Conselho de Cidadãos de Hamamatsu, e também um caloroso boa noite a toda a comunidade brasileira da província de Shizuoka, e especialmente de Hamamatsu. Para mim é uma alegria muito grande e uma honra assumir as funções de cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu e poder ter a grande oportunidade de viver no Japão, nesse país fascinante, pelos próximos 3 anos. Então, enfim, durante a minha gestão, o consulado estará aberto à comunidade brasileira. Eu pretendo interagir muito com a comunidade através das mídias sociais, através do nosso Facebook, do Instagram, e gravar também vídeos semanais e quinzenais, explicando o funcionamento do consulado, as atividades que o consulado está fazendo em prol da comunidade, e, enfim, termos uma ligação direta com os membros da nossa comunidade. Então, eu espero nas próximas semanas e meses ter a oportunidade de conhecer, se não a todos, a grande maioria, nos eventos a seguir. Muito obrigado mesmo. Realmente a honra é nossa a gente poder ter um embaixador, um cônsul que nos representa aqui com uma larga experiência. Nós aqui, eu vou até me abster de ler o seu currículo aqui, vai estar disponível aqui na nossa página também, mas em rápida passagem aqui eu vejo que a sua experiência, inclusive por parte no Parlamento brasileiro, foi muito grande, né? Junto ao Parlamento brasileiro, sobretudo o Senado, passou pelo Ministério da Cultura, Comunicações, né? Então isso tudo, inclusive acho que a sua primeira missão foi como consultor do Departamento da Ásia e Oceania, né? Então eu acho que a Ásia já tinha tudo a ver, de repente já traçado, o seu destino já estava traçado para que você viesse aqui em 2009 para poder servir por um período muito curto, mas enfim, em Nagoya, e posteriormente agora em 2021, aliás, final de 2020, agora no início de 2021, nos representar aqui nesse posto tão importante. E eu tive, enfim, já estou há mais de 35 anos na carreira diplomática, né? Eu, como você bem observou, eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, e fui para Brasília com apenas 6 anos. E fiz toda a minha formação em Brasília. Eu fiz Relações Internacionais na Universidade de Brasília e depois entrei para o Instituto Rio Branco, que é a Academia Diplomática Brasileira, e tive a oportunidade de viver em vários países, né? Começando como jovem segundo secretário pela França, né? Onde eu fiquei 3 anos, cuidei de cooperação técnica e aí na área cultural. Depois eu servi em Argel, na Argélia, um período bastante conturbado, né, politicamente, em que as forças islâmicas, os integristas islâmicos, desafiaram o governo e nós tínhamos toque de recolher, estado de emergência. Então, foi um período muito, muito complexo, mas a experiência foi muito interessante. E tive também a oportunidade de viver nos Estados Unidos, trabalhar na Organização dos Estados Americanos, em Washington, e depois no Canadá, em Toronto, como cônsul adjunto
no Brasil, em Toronto, também foi num país com uma qualidade de vida excelente como o Canadá, foram experiências muito interessantes. No Brasil também eu ocupei vários cargos, não somente no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, como você bem observou. Eu tive uma experiência muito interessante, trabalhei 2 anos na presidência da Câmara dos Deputados e 2 anos na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. E, além disso, eu fui, por 2 oportunidades seguidas, assessor parlamentar do Itamaraty em 2 oportunidades, cada uma 3 anos. Então, isso me deu uma experiência muito grande nessa área parlamentar, em que eu gosto muito. A gente acha assim que a vida do diplomata, quem está do lado de fora acha que é aquele glamour, né? Vai tá sempre em diferentes partes aqui do mundo, experimentando novas culturas, tal. Mas eu entendo também que, por outro lado, é sempre um estresse, né, muito grande, porque você passa uma régua, você sai de uma missão, entra num outro país com culturas diferentes, tal, e é obrigado, naturalmente, a absorver num tempo mais curto possível, até mesmo para que a gestão seja a mais proveitosa, né? Essa trajetória ao longo da sua carreira diplomática até chegar ao consulado de Hamamatsu foi extremamente produtiva, entendo eu. São mais de 35 anos de vida pública, né, dedicada aos brasileiros, dedicada ao Brasil no exterior, e muitos postos e funções devem ter marcado aí a sua carreira no curso de sua atuação diplomática. Se eu puder eleger aí uma atribuição assim, ou então um período da sua carreira, o senhor já acabou de falar em alguns trechos, mas enfim, que tenha lhe marcado de certa forma emocionalmente, com alegria ou com tristeza, enfim, eu poderia destacar uma ou outra situação para nós aqui? Sim. Bom, além de ter a oportunidade de morar por longos períodos nesses países que eu citei, eu fiz passei temporadas curtas, assim, de 2 meses em alguns países, né? Como aconteceu em Nagoya, em 2009. Então, eu tive a oportunidade de passar 2 meses em Moçambique, no Togo, em Lomé, no Togo, nos Camarões e no Kuwait. E também na América Central, em El Salvador. Então, foram experiências também muito diversas, né? Muito ricas também. Agora, talvez os períodos mais marcantes, primeiro foi na França, né? Como eu falei, um jovem secretário, com a oportunidade de morar 3 anos na França, em Paris, a capital da França. Foi uma experiência muito, muito enriquecedora. E essa experiência também na Argélia, um país árabe, muçulmano, e também foi bastante marcante, né? Foi, como eu observei, na época eu tinha uma filha de 1 ano de idade, né? E a situação, desde que eu cheguei, quando eu cheguei, na semana em que eu cheguei, houve um golpe de Estado na Argélia. O Partido Islâmico tinha vencido as eleições e os militares, o governo argelino não permitiu que o Partido Islâmico governasse. Então, foi um período de instabilidade política muito grande, de atentados terroristas. Até no bairro onde eu residia, houve um atentado terrorista, sequestros de estrangeiros, inclusive diplomatas estrangeiros. E eu deixei Argel e tinham 33 estrangeiros mortos. Então, foi uma situação assim de estado de sítio, nós não podíamos... Tínhamos que estar em casa até 10 horas da noite, não se podia sair da capital, era proibido sair da capital, e forças de segurança na rua. Mas, apesar de tudo isso, foi uma experiência muito interessante, que me marcou bastante esses 2 anos e meio que eu servi em Argel. Eu tenho certeza absoluta que a gente costuma dizer que a última experiência sempre é a que fica mais fresquinho na memória, né? Tenho certeza absoluta que os próximos 3 ou 4 anos, ou de repente até mais, que esteja conosco aqui, será altamente marcante. Oxalá, quando daqui a 5, 6 anos, o senhor possa se referir à sua estada aqui em Hamamatsu como uma das melhores, né, e registrar isso para a tua história, também para o teu currículo. Embaixador Aldemo, a sua formação em relações internacionais pela Universidade de Brasília
Em 2006, o senhor foi aprovado no curso de altos estudos do Instituto Rio Branco, com a tese A Câmara dos Deputados nas Relações Internacionais do Brasil. Eu acho que é até providencial, né, esse tema nos dias de hoje, mas, enfim, de 98 a 2004. Poderia nos dizer aí quais foram os pilares dessa sua tese, da sua conclusão? Eu que escrevi essa tese para a promoção a ministro da carreira diplomática. Nós temos dois cursos: o curso de aperfeiçoamento de diplomatas, né, para ser promovido a conselheiro, e o curso de altos estudos para ser promovido a ministro. Eu justamente eu concluí essa tese depois de 2 anos de experiência na presidência da Câmara dos Deputados, né? E nesse meio tempo eu verifiquei que o Congresso brasileiro tem cada vez mais um papel mais relevante na área internacional, que era uma coisa muito relegada ao Itamaraty, ao Ministério dos Negócios das Relações Exteriores no passado. Hoje em dia, as ONGs têm um papel muito grande, os próprios estados da federação têm suas áreas internacionais, e o Congresso cada vez mais, né, afinal de contas, é a Câmara e o Senado que aprovam os acordos internacionais. E eu justamente quis mostrar essa presença cada vez maior do Congresso na área internacional e especificamente da Câmara, porque a gente tem aquela ideia de que é o Senado que cuida mais da área internacional, porque é o Senado que aprova os embaixadores brasileiros que vão ao exterior. Mas com essa tese eu quis provar que a Câmara também, por ser a primeira instância de tudo que passa no Congresso, né, sempre todos os acordos começam pela Câmara, né? Quando o assunto é polêmico e é complexo, ele nem chega ao Senado, ele já é decidido pela própria Câmara dos Deputados. Então, foi essa a minha questão, sem falar nos vários grupos de amizade parlamentar que existem na Câmara dos Deputados. Então, eu quis provar que a Câmara tem um papel, sim, cada vez mais relevante na política externa brasileira. E a gente sabe muito bem que, não é nenhuma provocação, mas a gente sabe muito bem que o parlamento brasileiro está bem presente aqui, porque nós temos um grupo parlamentar Brasil e Japão. Estivemos aí recentemente conversando aqui, numa live que nós fizemos com o deputado federal Luiz Nishimori, né, que é o presidente, e tendo aí o vice-presidente Kim Kagiri, mais 2 ou 3 que eu não conheço muito bem, mas enfim, são descendentes, né, de japoneses que estão lá liderando esse grupo parlamentar Brasil-Japão, que tem, na verdade, o objetivo de fortalecer as relações interparlamentares entre o Congresso brasileiro e o Parlamento do Japão. Essa sua experiência, eu vejo assim que a gente pode utilizar no muito bom sentido, né, dessa situação toda, e essa sua experiência, né, na atuação do Parlamento brasileiro vai ser muito importante, tenha certeza, para nós aqui da comunidade brasileira, que aos poucos está se politizando, né? Uma comunidade brasileira organizada, civilmente muito bem organizada. E eu queria saber se o embaixador acredita que a comunidade brasileira, com essa organização que nós temos agora, né, com uma voz representativa, assim, em termos de Japão, poderia ser ouvida de alguma forma, né? E possibilitar, com isso, algumas ações de interesse comum das duas sociedades, ou seja, Brasil e Japão, seja através do grupo parlamentar, ou seja através de alguma outra ação que o senhor, de repente, conheça e que possa dar essas dicas para nós? Sim, com relação aos parlamentares brasileiros de origem japonesa, por coincidência, eu escrevi, fiz uma carta, um e-mail para eles, me colocando à disposição, dizendo que eu acabei de assumir o consulado aqui e dizendo que gostaria muito de trabalharmos juntos em prol do bem-estar da comunidade brasileira, né? E como nos últimos dias eu tenho recebido muito a mídia comunitária, né? Então todos os consulados e embaixadas onde eu trabalhei, eu sempre privilegiei o trabalho junto às mídias comunitárias, porque é através delas que a gente consegue passar informações úteis, né, para a nossa comunidade. E para vários desses órgãos eu tenho falado que, na minha opinião, enfim, acabei de chegar, já estou há um mês apenas aqui, mas eu acho que, decorridos 30 anos, né, da presença brasileira no Japão, eu acho que é chegado o momento de nós procurarmos identificar futuras lideranças na nossa comunidade
que possam, no futuro, entrar para a política local. Ser vereador, numa cidade como Hamamatsu, que tem mais de 10 mil habitantes, na província de Shizuoka, que tem mais de 30 mil habitantes. O total de brasileiros do Japão hoje é mais de 210 mil, né? Então, eu acho que é importante, isso aconteceu no século passado com os descendentes japoneses no Brasil, que eles foram ascendendo socialmente, né, na sociedade brasileira e chegaram a cargos importantes, inclusive de ministro de Estado, Shigeaki Eki, temos outros casos, o ex-ministro da Aeronáutica e entre outros, né? Então, eu acho importante. Eu sei que é difícil porque, pela legislação japonesa, só podem ser eleitos ou votar cidadãos japoneses, né? Então, isso já reduz, né, o espectro muito grande. Então, mas eu acho que a gente tem que dar um pontapé inicial, né? Começar aos poucos, né? Ontem mesmo, na conversa antes de ontem com o prefeito, eu fiz essa observação. Eu acho que seria muito importante, porque termos uma representação nas prefeituras locais nos ajuda, inclusive, a elaborar novas legislações, melhores leis em prol da comunidade brasileira. Isso está acontecendo já nos Estados Unidos, principalmente nas regiões de maior número de brasileiros, como a Flórida, a Califórnia, a área de Nova York. Brasileiros estão se elegendo para os cônsules, né, locais, as prefeituras locais. E eu acho que é um caminho que é inevitável, que temos que percorrer isso. E, como eu falei, não é fácil, precisa-se muito mudar a legislação, mas eu acho que é um pontapé inicial. O senhor está absolutamente certo e com razão, né? Assim, com pouco tempo aqui de Japão, já conseguiu efetivamente detectar algumas possibilidades, algumas saídas, né? Alguns nortes que a comunidade brasileira teria daqui para frente como possibilidade de galgar, enfim, conquistas aqui e uma presença mais efetiva, né? Não resta dúvida nenhuma. Imagina uma cidade como Hamamatsu, com cerca de 10 mil habitantes, já podia eleger tranquilamente um ou dois vereadores, né? Aqui na... Perfeito. Exatamente isso. Antes mesmo de imaginar, eu vejo a mesma dificuldade que o senhor vê de ter lideranças ou então descendentes, ou então o brasileiro que venha se naturalizar japonês e possa adquirir a condição de se candidatar a um posto de vereança, etc. e tal, mas não resta dúvida que antes disso o ideal mesmo talvez seja a conquista do direito ao voto, né? Do direito ao voto daquele que tem um visto permanente. Hoje nós temos aí, estatisticamente, acredito eu, né, Heber, algo em torno de 60% da comunidade brasileira já detém esse título e essa possibilidade no seu passaporte com visto permanente. Lembrando aqui, só fazendo um parêntese, embaixador, em 95 nós tivemos um processo em Osaka, se não me engano, de um coreano que reivindicou essa possibilidade de direito a voto. E a decisão do tribunal, na época, nós já temos um julgado, pelo menos, de que isso seria possível desde que a lei mudasse. Então, quer dizer, a posição do judiciário em relação à possibilidade de alguém que não tenha descendência, mas que tenha um visto permanente em poder votar na sua cidade, pelo menos do lado do judiciário já existe um julgado, e os julgados aqui são efetivamente respeitados. Então, se houver uma mudança, aí teria que haver realmente uma movimentação do parlamento japonês, né, governo central, em mudar esse dispositivo que permita às cidades outorgar esse direito ao cidadão estrangeiro que tenha o visto permanente a votar. Estamos aí num caminho, talvez, de uma movimentação política, né? A gente sabe muito bem que as coisas mudam com as ações políticas, né, sérias, né? Claro. Está absolutamente correta, né? 30 anos de presença de brasileiros aqui, está na hora de a gente começar a virar a página, né? E entrar numa outra seara. Chegar num outro patamar, né? Exatamente. Embaixador, aqui o senhor, a gente falando aqui agora há pouco sobre a questão da necessidade da adaptação à cultura local em qualquer país que o senhor vá servir,
Sabe que é natural que o diplomata precisa realmente de se adaptar a essa questão cultural, às tradições locais, para que tenha, então, uma gestão, uma boa performance na sua passagem. Uma passagem que o senhor teve aqui numa missão transitória, né, como encarregado do Consulado-Geral em Nagoya, em 2009, quais foram as suas impressões, primeiras impressões, foi o primeiro contato aqui com o Japão, sobre os costumes e a cultura japonesa, assim, no seu cotidiano, no trato com as autoridades locais? Qual foi o seu sentimento naquela oportunidade, em 2009? Foi uma experiência muito interessante, muito rica. Eu passei dois meses em Nagoya como cônsul substituto, né? E, na época, eu tive a oportunidade de fazer um consulado itinerante. Fizemos um consulado itinerante em 2 cidades. Eu também aproveitei e visitei muito outras cidades. Viajei de Shinkansen, fui a Hiroshima, Kyoto. Enfim, tive contato mais direto com a civilização japonesa, e foi uma experiência muito gratificante, né? A cozinha japonesa, eu descobri a riqueza da cozinha japonesa. No Brasil, a gente acha que no Japão só tem sushi e sashimi, né? E há uma variedade incrível, né, de pratos, sobremesas maravilhosas, né? Fantástico. Então, enfim, uma cultura muito rica, né? Uma arquitetura em Tóquio muito interessante, festivais, né? Festivais ao redor do Japão, e a seriedade, né? dos japoneses, né? Das autoridades japonesas, o respeito que eles têm, a honestidade, pontualidade. Então, tudo isso me chamou bastante atenção, e eu fiquei com aquela vontade de voltar a servir no Japão. E se realizou, né? Pois é. Por isso que eu estou muito feliz. Que bom, que bom. Olha só, de certa forma, assim, a comunidade assim tem curiosidade de saber, e eu também, né? Apesar de saber um pouco mais, talvez, a vida do diplomata, a gente sabe muito bem que é extremamente complicada no que diz respeito às questões familiares, mesmo porque, ora, você está num país com costumes que você está mais acostumado, digamos, mais próximo ao Brasil, outras vezes totalmente avesso às culturas brasileiras, tal. E aí eu fico imaginando assim, como é que é a vida familiar de um diplomata? É uma coisa mais, talvez mais íntima, mas seria interessante, de repente, se eu puder conversar, falar para a gente aí como é que funciona essa questão. As crianças, os filhos acabam tendo que ir para uma escola internacional de línguas, tal, porque a gente pensa que criança não tem estresse, mas tem, né? Porque a criança sai de um país, como são os nossos filhos aqui, os filhos dos brasileiros que estão aqui, vêm pequenininhos do Brasil, chegam aqui, muitas vezes são alfabetizados no Brasil, chegam aqui no Japão, são praticamente colocados ali numa cultura completamente diferente, sendo obrigadas a conviver com crianças, com costumes e hábitos diferentes. Isso tudo é um estresse muito grande. Como é que é a vida? Como é que o diplomata se vira com essa situação toda? Pois tem prós e contras, né? Essa questão da família, das crianças, muitas vezes é muito penoso, né? Nós, lá em casa, desde o início, nós optamos em colocar as nossas filhas na escola francesa, porque sabíamos que em qualquer lugar do mundo existe colégios franceses, liceus franceses muito bons, e que seguem a mesma orientação, né? É um estudo parecido, né? Se você sai de um país e chega no semestre seguinte, eles estão usando os mesmos livros, as mesmas lições, né? Então, isso, por um lado, facilita. E também a experiência de viver em muitos países. Por exemplo, minhas filhas, elas são fluentes hoje em 4 línguas, né? Olha. Em francês, inglês, português e espanhol. Mas, por outro lado, também tem um estresse muito grande, porque passa-se 3 anos, elas estão já habituadas com o rol de amigos, e aí você chega para elas e vai dizer, olha, nós vamos embora, nós vamos ser transferidos para outro país. Então, aquele estresse, dependendo da idade, já tem seus amigos, os namorados e tal, e é difícil, né, de uma hora para outra, mudar para um país de cultura completamente diferente, para um país árabe, para um país africano, para um país asiático, né? Então, isso, uma vez, a minha filha teve uma crise de choro quando eu falei que a gente ia mudar, e ela falou, papai, eu não quero me mudar mais nunca. Então, ela
eu não quero deixar meus amigos, né? Tinha uma amizade, aquele grupo andava de bicicleta na quadra, então ela teve uma crise de choro e disse que não queria mais se mudar. Então, quer dizer, como eu falei, tem prós e contras, né? Mas é claro que você tem uma bagagem cultural muito grande, né? E todas hoje estão bem posicionadas nas universidades, fizeram boas universidades, né? Porque demos muita ênfase todo o tempo na questão da educação, né? Que é só pela educação que a gente vai chegar a atingir empregos melhores e o nível, né, social maior, né? Crescer na sociedade, né? É verdade. Eu conheci vários diplomatas, né, ao longo desses 30 anos, mas, enfim, quase todos eles trazem suas mudanças, né? Sobretudo a sala de estar. Um diplomata de Nagoya, não vou dizer o nome aqui, mas ele disse assim, olha, eu faço questão de levar toda a minha sala, que é onde eu fico durante parte da minha estada, né, no país, e sempre, qualquer lugar onde eu vá, a minha sala de estar vai ser a mesma. Então, pelo menos a sala acompanha o diplomata. É assim com você também, não? Não, agora eu virei minimalista nos últimos anos, tem pouca coisa. Deixei um apartamento montado em Brasília e agora eu trago pouca coisa. É mais cômodo, é mais fácil de você, enfim, de mudar, fazer as mudanças. Aproveitando, a gente está falando de educação, né? Aí eu já vou fazer um gancho aqui com relação à educação, já que o senhor mencionou as suas filhas, tal, e falou da educação com bastante propriedade, realmente, de pessoa que tem a educação aqui, como nós, aqui do Japão, o próprio japonês, né, mas a própria comunidade já está entendendo isso, que realmente é através da educação que a gente consegue fazer grandes transformações na vida da pessoa e no mundo, né? A educação sempre foi um tema que muito debatido, inclusive foi muito usado, assim, no bom sentido, por acadêmicos, né? Para a produção de teses, de mestrado, doutorado, até pós-doutorados aqui, sobre os desdobramentos da educação dos filhos de brasileiros aqui no Japão. Aos poucos, né, a faixa de jovens que estudavam ou estudaram em escolas japonesas ou então em escolas brasileiras ganharam aí o mercado de trabalho, desenvolvendo atividades diferentes até então praticados pelos pais, né? Talvez seja assim difícil de o senhor avaliar assim, nesse momento por ter acabado de chegar aqui no Japão, mas se puder aqui nos dizer assim para nós aí quais foram as primeiras impressões, o senhor falou que visitou uma escola brasileira hoje e tal, sobre a estrutura escolar que está à disposição do brasileiro no Japão. Qual a sua percepção? Bom, durante a minha gestão, nós vamos dar uma ênfase muito grande à educação. É muito importante. Como eu falei, hoje eu tive a oportunidade de visitar a escola Alegria do Saber, tive uma conversa de mais de 1 hora com as professoras, foi muito útil. Segunda-feira à tarde, visitarei a escola Mundo da Alegria, né? E eu sei que a questão educacional aqui é muito complexa, né? Muito complexa. E, pelo que eu já percebi, quer dizer, as primeiras levas de imigrantes vinham para ficar uma temporada, ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Mas, ultimamente, essa última geração que está chegando, as últimas levas de imigrantes, eles vêm para permanecer no Japão. Né? Para permanecer no Japão, muitos já estão comprando suas casas. Eu sei que Hamamatsu é o local onde tem mais estudantes brasileiros em universidades, né, no Japão. Isso é um dado importante, né? E então o que eu quero enfatizar é que eu sei que muitas vezes é cômodo, é mais fácil, né? Que pela própria dificuldade, né, da língua japonesa, né? E pela carga horária que os brasileiros têm nas fábricas, muitas vezes é mais fácil deixá-los nas escolas brasileiras, né? Mas, mesmo estando nas escolas brasileiras, é importante enfatizar que eles têm que as crianças e os jovens têm que aprender a falar japonês, têm que aprender a escrever japonês, porque se essas novas gerações querem permanecer no Japão, é somente através da educação
que eles vão se integrar na sociedade japonesa e alcançar profissões. É uma sociedade muito competitiva, né? Então, para conseguir profissões mais rentáveis, mais promissoras, é só pela educação. É só pela educação e a entrada nas universidades ou em sistemas de ensino prático, né? De ensino profissionalizante. Por outro lado, embaixador, realmente eu também sou dessa opinião. O embaixador Ernesto, que nos deixou no final do ano passado, também entendi a conclusão dele ao longo desse período que ele esteve aqui foi essa, que é importante as crianças, os pais, muito provavelmente assim, trabalhar mais essa questão da escola local, né, sem se esquecer naturalmente da língua pátria, né, sem se esquecer de alfabetizar naturalmente, considerando que lá na frente a gente nunca sabe se esse jovem, esse adolescente que muitas vezes nem conhece o Brasil, teria essa disposição de retornar para o Brasil para eventualmente trabalhar. Então, seria muito importante que as crianças que pudessem estar, seja na escola brasileira ou japonesa, também efetivamente ser alfabetizado no japonês. Então, por outro lado, como eu ia dizendo, existe, estando na escola japonesa, também privilegiar também, dentro do possível, porque a escola japonesa é bastante puxada, também a nossa língua portuguesa, né? E, claro. Com relação a isso, nós temos uma pergunta aqui da nossa secretária Adriana Sugino, né, que nos acompanha aí. Ela acabou, acho que acabou de dar aula agora e está online conosco aqui. Está perguntando aqui se os filhos de diplomatas no exterior frequentam o projeto PLH, que é o português como língua de herança, né? E se lá no Timor-Leste tinha ou tem esse projeto PLH, embaixador? Não, nós normalmente na carreira diplomática a gente procura colocar ou escolher o sistema inglês, né? O sistema deixá-los em escolas de língua inglesa, ou escolas britânicas ou americanas, sendo que as americanas são caríssimas, né? Em todos os lugares do mundo, ou então no sistema francês, né? Então, normalmente é uma escolha que se faz porque hoje em dia o inglês é a língua falada no mundo inteiro, em todo lugar do mundo tem escolas de língua inglesa, né? Com relação à língua como herança, né? No Timor-Leste, não tínhamos, porque a língua portuguesa é uma língua oficial no Timor-Leste, né? É também uma questão muito complexa no Timor-Leste, o país onde eu servi, onde eu estou vindo de lá agora. Apesar de português ser uma língua oficial, ele é falado apenas por 30% da população, porque eles têm o teto, uma língua local como língua oficial, o português como língua oficial. Fora isso, eles têm línguas tribais, né, das suas cidades. Fora isso, eles tiveram a ocupação da Indonésia durante 25 anos. Quando a Indonésia ocupou o Timor-Leste, ela proibiu o português. Então, obrigou o timorense a falar a língua indonésia, o Bahasa. Então, os jovens hoje eles não falam português. Os jovens eles falam Bahasa, mas não falam português. E tem a presença massiva do inglês, porque a Austrália está do lado. E a Austrália investe muito na questão do idioma inglês. E muitos jovens hoje no Timor-Leste preferem aprender inglês como uma oportunidade de melhores empregos no futuro. Então, é uma questão muito complexa a questão da língua portuguesa no Timor-Leste. Além disso, as crianças estão aprendendo hoje, nas escolas primárias, o português. O problema é que os professores que ensinam, eles não sabem falar português. Eles usam livros de Portugal e não sabem falar o português. Então, e eles também não falam em casa o português. Daí uma complexidade muito grande. E Timor-Leste, pelo que o senhor disse, nós temos aqui um país que tinha ou tem cerca de 100 brasileiros somente, né? Pois Diferentemente desse posto agora que o senhor está assumindo com mais de 30 mil brasileiros. Né? Pois ontem eu falei na reunião com o prefeito, né, que foi uma experiência muito interessante esses 4 anos como embaixador do Brasil no Timor-Leste, mas a comunidade brasileira era cerca de 100 pessoas. Então, eu falava com eles por WhatsApp.
praticamente todos, né? É um grupo, né? É um grupo do WhatsApp, grupo, toda a comunidade brasileira. Do WhatsApp. Aqui são, na cidade são 10 mil, na província são mais de 30 mil. Então, por isso que eu vou procurar dar ênfase muito à questão das mídias sociais, né? Uma forma de tentar, através do Facebook, já hoje coloquei algumas postagens, né? Eu vou colocar semana que vem outras. Então, nós vamos procurar utilizar essas ferramentas modernas, né? As mídias sociais, para estar em contato direto com essa comunidade, essa grande comunidade aqui na província de Shizuoka. Muito bem. Bom, você que está conectando agora, estamos aqui ao vivo, né? Essa sexta-feira, dia 26 de fevereiro, com o novo cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu, Aldemo Garcia, que gentilmente está nos atendendo aqui, atendendo a página aqui do Conselho de Cidadãos do Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu, para apresentá-lo, né? Para a nossa comunidade toda, o chefe do posto que vai nos acompanhar por 3, 4, quem sabe até mais tempo, né? Mas esse ano o senhor tem uma missão já muito importante, né? Que aguarda não só a comunidade brasileira, ansiosa em conhecê-lo, mas também nós estamos falando aqui das Olimpíadas e Paralimpíadas que foram adiadas de 2020 para esse ano 2021. Estamos, na verdade, assim, ainda distante de conseguir, conforme nós falamos inicialmente, a vacinação de toda a população japonesa, né? Mas já estamos também, por outro lado, há 147 dias, exatamente hoje, do início dos Jogos Olímpicos. No futebol, nós falaríamos do pontapé inicial, né, dos Jogos Olímpicos e, posteriormente, Paralímpicos de Tóquio. Qual a sua expectativa, assim, o senhor esteve com o prefeito também, conversou a respeito disso, de receber as delegações olímpicas e paralímpicas do Brasil em Hamamatsu, e o que isso pode representar para a comunidade brasileira? Ontem mesmo eu fiz aqui uma reunião interna com todos os funcionários e disse que o consulado tem que estar preparado, né, bem preparado, né, para a questão das Olimpíadas, né? Felizmente, tudo indica, quer dizer, vai acontecer realmente. Parece que a tocha olímpica já vai passar em Hamamatsu, se não me engano, no dia 23, né? E vai ser uma oportunidade muito, muito importante para a gente, né, para o consulado e para toda a comunidade brasileira aqui, porque Hamamatsu vai sediar, né, vai ser a sede de não somente de todas as modalidades paralímpicas, mas várias modalidades olímpicas. Então, várias TVs brasileiras vão enviar equipes para cá. Ontem mesmo eu estava conversando com o Carlos Gil, da TV Globo, e ele me disse que a Globo vai mandar uma equipe de 80 pessoas, né? Claro que eles vão ficar baseados em Tóquio, mas virão aqui cobrir alguns eventos. Então, vai ser uma oportunidade muito grande, né, da gente mostrar a nossa comunidade, né? Porque essas equipes eles não vão só cobrir os esportes, né? Eles estão aqui, vão fazer outros conteúdos, vão fazer outras matérias. Como é que moram os brasileiros em Hamamatsu, onde é que eles trabalham? Então vamos fazer aquelas matérias tipo assim no jornal Hoje da TV Globo, né? Então vai ser uma oportunidade muito grande, né? Então nós temos uma grande oportunidade de mostrar a nossa cara para a população brasileira. Agora em junho, julho e agosto aí durante as Olimpíadas, né? É uma oportunidade realmente única, né? Acho que na vida da gente é uma única experiência que nós estamos aí, apesar de ser algo extraordinariamente diferente em função da pandemia, de repente, talvez até sem público, mas, enfim, a gente não perde de maneira nenhuma, não podemos perder essa oportunidade, né? Infelizmente, começou, como você bem disse, na vacinação no Japão. O Brasil, nós já conseguimos vacinar 6 milhões, apesar de toda a dificuldade, todo o problema que está acontecendo lá, nós já conseguimos vacinar 6 milhões de pessoas. É um dos países que mais vacinou, se eu não me engano, o 6º país que mais vacinou no mundo. Mas eu tenho certeza, e falei ontem para o prefeito, que com a organização japonesa, eu tenho certeza que nos próximos meses o Japão conseguirá vacinar milhões de pessoas, principalmente em Tóquio, né, onde será a sede dos Jogos Olímpicos. Exatamente. E a presença da imprensa, não só local, mas, sobretudo, a imprensa internacional e a nossa imprensa brasileira, a mídia brasileira, presente aqui, como o senhor bem disse, aí, conversando com o Carlos Gil,
não só as mídias brasileiras conhecidas, mas também a própria mídia japonesa, certamente estarão aqui na cidade de Hamamatsu, e, como o senhor bem disse, para o prefeito, essas imagens, né, as oportunidades que surgirão na divulgação da cidade de Hamamatsu, mundo afora, principalmente no Brasil, vai gerar ótimas oportunidades, por que não dizer, de negócio, né, de business, né? Exato, Pode exato. ser, não é verdade? Então, não só de empresas que estejam já prospectando alguma possibilidade de parceria tecnológica com o Japão e vice-versa. De repente, nós temos aqui no Japão, aqui no Japão, aqui no nosso consulado, nós temos o espaço do empreendedor. Aí eu faço um gancho aqui para dizer que o brasileiro, assim, quando ele está bem preparado, né, com assistência de profissionais bem qualificados, o empreendedor brasileiro, ele tem talento e criatividade. Uhum. E consegue bons resultados nas atividades assim para as quais ele se lança, né? Qual a sua opinião, já que nós temos dentro do próprio consulado do Brasil aqui em Hamamatsu, um espaço do empreendedor, a sua opinião sobre o empreendedorismo do brasileiro de uma forma geral, né? Sobretudo aqui no Japão. O que o senhor está achando desses empreendedores que, que o senhor encontrou aqui? Como vocês sabem, o consulado, além de prover os serviços tradicionais de um consulado, emissão de passaporte, procuração, certidão, nós oferecemos 3 serviços muito importantes, né? O atendimento psicológico, né, que é muito importante num momento de pandemia, né? Saúde mental, né? Hã? A saúde mental, né? Saúde mental é fundamental. Ontem também eu conversei, hoje eu tive uma reunião no RAICE e mencionei isso, né? É importante, né? Não somente para adultos, mas também para as crianças num momento como esse, e nós oferecemos esse apoio gratuito, né? E eu vou reforçar isso nas próximas semanas, né? Nós temos um apoio jurídico, né? Coordenado por você de forma muito eficiente já há anos, né? Exatamente. E também temos esse espaço do empreendedor, né? Que é um setor chefiado pela Vanessa Anda, cujo objetivo é ajudar aquele brasileiro que já, enfim, trabalha há anos na fábrica. Ele resolveu mudar de querer empreender, abrir o seu próprio negócio. Então, o consulado ajuda a ele dar os primeiros passos, né? Então, nós temos vários casos aqui, que montar um pequeno restaurante, um pet shop, um salão de cabeleireiro. Então, a gente ajuda isso. E o brasileiro é uma pessoa empreendedora por natureza, né? Então, eu acho que esse setor é muito importante, né, para ajudar, né, a criar novas pequenas empresas, né? E eu quero enfatizar isso durante a minha gestão. Eu tive em Brasília agora de férias em dezembro e visitei a presidência do SEBRAE, do Centro Brasileiro, do Serviço Brasileiro de Pequenas e Médias Empresas, e o presidente, o Carlos Mério, colocou o SEBRAE à nossa disposição. Eles têm mais de 2.000 cursos, né, online, já de vídeos, né, e como empreender, melhorar a autoestima. E nós vamos usar esses vídeos aqui para reforçar essa questão do empreendedorismo, e vamos também fazer eventos em colaboração com o SEBRAE no futuro. Eles ficaram muito interessados. Você sabe que nós temos aqui presente, no nosso presidente, o Weber Toerrach, ele é um grande empreendedor também, né? E é um grande professor. Então, eu acho que ele poderia, com certeza, ele já colabora, ele já apoia muito, ele já aconselha muitos empresários aí brasileiros, né, Heber? Se você quiser, por favor, comentar alguma coisa a respeito desse setor que é muito importante, porque eu sempre digo o seguinte, embaixador, ninguém vem do Brasil para trabalhar aqui e vem com a intenção de empreender. A pessoa vem para trabalhar. Tá? Ele vê essa oportunidade, ele vê essa brecha, por isso que eu disse aí da criatividade, muitas vezes dessa versatilidade, dessa flexibilidade, essa ginga que é própria do brasileiro, né? Mas, enfim, mas ele tem que estar muito bem instruído. E o Weber é uma pessoa que tem acompanhado aí muitos empreendedores e orientado. Weber? Embaixador, Dr. Etsu,
realmente, assim, aquela natureza, né, do brasileiro de colocar, né, há uns 30 anos atrás, colocar a caixa de madeira nas costas e fazer aquele trabalho de engraxate para poder ganhar né, que é o básico de todo do bom brasileiro, né? Fazer bala caramelado para poder vender na rua, na feira. Então, isso daí faz parte, por incrível que pareça, da história do nosso brasileiro raiz, né? Então, assim, os brasileiros, todos eles têm esse sentimento todos os dias na fábrica, no chão de fábrica, eu tenho certeza que eles querem fazer algum negócio para poder, primeiro, ter algum rendimento extra, vamos dizer assim. No segundo momento, quando esse rendimento extra começa a crescer, ele tem um sonho de fazer um empreendimento maior e, de repente, quem sabe, se formar do chão de fábrica e montar o seu próprio negócio, né? Então, o que que acontece? Aí ele bate naquela parede que se chama legislação, né? No caso, as questões legais. E ninguém melhor do que o próprio consulado, né? Com seu setor de empreendedorismo, poder dar esse total apoio para os nossos brasileiros aqui no Japão. Eu acredito que estão todos no caminho certo, procurando o canal certo. O Conselho de Cidadão sempre está à disposição também, eu mesmo estou à disposição para que todos possam tirar algumas dúvidas. Apesar de que eu trabalho numa área um pouco diferenciado de varejo, que seria a parte de importação, mas assim estou à disposição para poder ajudar assim a comunidade brasileira para poder pensar num empreendimento, né? Por um outro lado, a questão do apoio do próprio posto, que seria em relação à ajuda psicológica, no caso, né? A ajuda mental, como foi... nós temos uma amiga aqui, a Silmara Vieira, que é de Foz do Iguaçu, inclusive ela está nos assistindo aqui de Foz do Iguaçu, aqui ao vivo, e ela está mandando uma boa noite, um bom dia a todos aqui, e ela é bastante preocupada também nas questões da saúde mental em relação aos estrangeiros, né? Então, Silmara, né, continue assim nos ajudando, né, com a experiência que você tem, e principalmente nesse trabalho nosso, aqui no Conselho de Cidadãos e no Consulado de Hamamatsu. Assim, aproveitando a deixa, doutor Jetsu, eu queria fazer não só uma pergunta, né, mas assim, uma curiosidade sobre um passarinho alemão que me contou que, como todo brasileiro raiz gosta de um carro, gosta de um futebol, eu fiquei sabendo que em dezembro, quando o embaixador veio ao Japão, teve que fazer um rally ali de Timor-Leste até a Indonésia para poder vir ao Japão. Então, gostaria de saber como que foi essa experiência do Timor-Leste até a Indonésia. Parece que foi de jipe, então eu acredito que o embaixador Aldemo deve ser jipeiro, né? E como todo bom brasileiro gosta de de um fora de estrada, eu gostaria que pudesse contar essa experiência aqui para a nossa comunidade brasileira, só para quebrar um pouco, viu, doutor? Claro. Por favor. Pois é, não, a saída do Timor-Leste foi complicada pelo seguinte: Timor-Leste, desde o início da pandemia, ele tomou uma medida drástica, ele suspendeu todos os voos internacionais. Então, desde março, a Timor-Leste, que já é uma ilha, nós ficamos ilhados, né? Não tinha voo internacional. Então, para sair de Timor-Leste, era praticamente uma operação de guerra, porque eu tinha que atravessar o outro lado da fronteira, uma parte da Indonésia, né? É um outro estado da Indonésia, que chama Timor. Então, eu ia ter que sair de carro, o carro da embaixada não poderia atravessar a fronteira, porque era proibido. Eu teria que atravessar a fronteira a pé com minhas malas, pegar um táxi e ir até o aeroporto da cidade, daquela cidade próxima da fronteira, para pegar um pequeno avião até Kupang, a capital do estado do Timor, e de lá até Jacarta para sair. Mas, felizmente, eu cheguei até a
tirar o visto para a Indonésia. A Indonésia não exigia visto para brasileiro, mas com a pandemia passou a exigir. E cheguei até a fazer teste de Covid para fazer toda essa aventura. Mas aí eu fiquei sabendo que ia ter um voo humanitário saindo de Dili até Kuala Lumpur. E aí eu pedi à ministra das Relações Exteriores que, se ela me autorizava, eu entrar nesse voo humanitário da WFP, do World Food Program, né? E aí ela me autorizou, então eu, felizmente, não precisei fazer essa aventura digna de Indiana Jones, né? Eu consegui pegar esse voo humanitário em dezembro e fiz Dili, Kuala Lumpur. De Kuala Lumpur, eu peguei um voo para Tóquio, para o Japão. Mas seria Jeep mesmo, né, embaixador? Jeep, olha só, maravilha. Mas obrigado. voltando àquele ponto do apoio psicológico de empreendedorismo, a partir da semana que vem, todo mundo que vier pegar passaporte e procurações, tudo, a gente vai dar esse pequeno informativo, né? Orientação psicológica, atendimento gratuito em português. Então, para todos que vierem ao consulado. E com relação ao empreendedorismo, nós fizemos aqui, há alguns anos atrás, esse Manual do Empreendedor Brasileiro no Japão. Como abrir e administrar sua própria empresa. Isso aqui também está na nossa página do consulado, online, qualquer um pode acessar, e tem passo a passo como abrir sua pequena empresa no Japão. E eu também vou procurar fazer pequenos vídeos, né, aqui no consulado, entrevistando pessoas que deram certo, né, que abriram o seu próprio negócio, que empreenderam e que conseguiram montar a sua coisa para justamente estimular outros brasileiros a se aventurarem por esse caminho. Muito bem. Aproveitando, queria agradecer a Silmara, que nos assiste lá direto de Foz do Iguaçu, né? Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e pelo acompanhamento aqui. Temos aqui o Mário Aoki, embaixador, se o senhor me permite aqui, ele diz aqui que no Timor-Leste o embaixador esteve mais na representação do Estado brasileiro. E qual seria a sua plataforma no início aqui do Japão? O senhor já disse algumas coisas aqui, uma comunidade aí representativa de brasileiros, né? Onde a sua visão estaria focada, né, para representar essa comunidade brasileira. Uhum. Não, justamente, lá, como eu observei, lá era um trabalho mais político, né? Um relacionamento com autoridades, com os ministros de Estado, consegui fazer um bom relacionamento com o presidente timorense, Francisco Luolo, com quem eu tive a oportunidade de estar 9 vezes, né, com ele, com o primeiro-ministro, com o José Ramos Horta, o Prêmio Nobel da Paz, e nós atuamos muito lá na área de cooperação técnica, porque nós temos, poucas pessoas sabem, nós temos uma agência brasileira de cooperação, chamada ABC, que é uma espécie de JICA, como aqui tem no Japão, os coreanos têm a COICA, os países desenvolvidos normalmente têm essas suas agências. Então, a gente presta muita cooperação ao Timor-Leste, porque Timor-Leste só tem 18 anos de existência, ele ficou independente já no século XXI, em 2002. Então, ele está construindo o Estado Nacional, as estruturas do Estado. Eles não têm, por exemplo, ainda um Supremo Tribunal Federal. E a gente vai ajudá-los a criar um Supremo Tribunal Federal através do nosso Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente presta muita cooperação com o Timor-Leste. A atividade aqui já é uma atividade diferente, já é um apoio da comunidade brasileira e um trabalho consular. Então, foi o que eu falei, eu vou procurar desenvolver, dar ênfase nessas questões de educação, é muito importante, né? A educação dos jovens e crianças no Timor-Leste, a questão do empreendedorismo, o trabalho consular em si, esse contato direto, né, através das mídias sociais com a comunidade, procurar ouvir a comunidade. Eu vou estar de portas abertas aqui a todos vocês que queiram me ver. Vamos tentar fazer também eventos culturais. Hoje mesmo eu tive à tarde no RAIS e disse que a gente vai... Eu pretendo utilizar muito as instalações deles, né, e a infraestrutura deles
para trazer exposições, né, que a embaixada organizará em Tóquio. A gente, depois de realizadas em Tóquio, a gente traz aqui para Hamamatsu. Tudo isso também eu pretendo tentar obter patrocínios privados, né, de empresas brasileiras, não só de empresas brasileiras, mas de empresas japonesas que estão instaladas no Brasil, para nos ajudar a desenvolver essas atividades culturais. Enfim, várias ideias ainda que estamos construindo e vamos tentar desenvolver nos próximos meses. Ok. O Mário Aoki, acho que está respondida a tua pergunta, né, Mário? No Timor-Leste, na verdade, o embaixador vestia a camisa na representação do Estado brasileiro, e aqui ele tirou a camisa, entrou aqui com a camisa da comunidade brasileira, né, embaixador? Exato. E aqui, quando o senhor falou que está abrindo um canal direto com a comunidade brasileira, no diálogo direto, no face-to-face, nós já temos talvez até uma pessoa que já se interessa em querer fazer esse contato direto, né? Nós em breve inauguraremos um canal direto aí com o cônsul. Mas ela diz que é a Ivete Ishihara, né? Ela dá os parabéns, senhor embaixador Aldemo Garcia. Deus abençoe na sua caminhada. Se um dia o senhor puder me ajudar por caridade, me chame no meu telefone celular. Eu sei que o senhor não tem, mas me fale que eu mando, que eu não falo outras línguas, mas com certeza eu um dia irei e gostaria de encontrá-lo. Que Deus abençoe a você, a sua casa, e boa noite a todos. Muito obrigado aí. Obrigado. De hoje. Enfim, provavelmente é uma provocação e ao mesmo tempo um elogio, né? Bom, mas enfim, o senhor falou agora, né, nessa questão da nossa população preparada para o futuro, aliás, preparada, que talhou, né, uma comunidade brasileira que talhou-se no percurso de 30 anos de presença aqui no Japão. E a gente fica imaginando daqui para frente, né, daqui para o futuro, né, o que espera a comunidade brasileira, o que o brasileiro aqui no Japão precisa estar fazendo para poder ter, de repente, uma terceira idade mais tranquila. A gente já sabe que o brasileiro que veio aqui com 30 anos já está com seus 60 e poucos anos, né? Cerca de 8 a 10% da população brasileira no Japão já estão acima de 60 anos de idade. A preocupação, então, com a terceira idade é muito grande. A maioria não se preparou e, consequentemente, não tem as condições necessárias para se aposentar, seja no Japão ou mesmo no Brasil. Por outro lado, assim, nós temos uma comunidade ainda grande de 70% de brasileiros na faixa de 20 a 59 anos, ou seja, de ativos trabalhadores. Na sua opinião, que tipo de movimento que a gente poderia fazer para poder levar esses esclarecimentos, não estatísticos, mas da realidade em si, sobre a importância que nós temos, que o brasileiro tem, em planejar? Eu sei que o brasileiro não é muito de planejar, mas é importante imaginar daqui para frente, nos próximos anos, nas próximas décadas, essa juventude que está chegando, esse pessoal da meia-idade que estão na ativa, estão trabalhando, tem a condição de efetivamente planejar o futuro. Isso é uma atividade também muito importante, além da educação, eu vou procurar dar ênfase. E é um trabalho que pode ser feito não apenas pelo consulado, mas também pelo Conselho de Cidadãos, né? Perfeito. Conscientizar a população brasileira a contribuir pela Previdência, né, que terá as suas recompensas no futuro. Nós chegamos a fazer um manual da Previdência Social no Japão, que está também disponível, eu tenho a impressão que está na nossa página. Se não tiver, eu vou pedir para colocar, né, que também dá uma série de conselhos, né, na questão previdenciária, e realmente você bem observou, né, a população está envelhecendo, isso é inevitável, né, e que, felizmente, um país como o Japão é bem preparado, né, a terceira idade é bastante valorizada, né, e levada muito a sério, né, mas a gente tem que estar atento a essa faixa da população, e eu acho que nós podemos trabalhar juntos com o Conselho de Cidadãos para fazer algumas ações, eventuais seminários, esclarecimentos, mesas redondas sobre isso. Perfeito. Coordenação
com a nossa embaixada e com os demais consulados também de Nagoya e de Tóquio. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que as iniciativas dos consulados aqui de Tóquio, Nagoya e Hamamatsu, os conselhos certamente abraçarão. E aí, o objetivo do Conselho de Cidadãos é dar exatamente esse suporte ao consulado, né, como plataforma de diálogo entre comunidade e o próprio consulado, além de ser um foro de aconselhamento, né, sem vínculo político ou religioso. Nós temos aqui os membros que são de diferentes segmentos profissionais e que certamente poderão dar total apoio à sua gestão. E a gente está aberto a opiniões, sugestões para que a gente possa melhorar cada vez mais nessa interação com o consulado para beneficiar diretamente a comunidade. Embaixador, tem algo que eu preciso estar comentando com o senhor, que, na verdade, se trata dos acordos bilaterais, né? Eu já comentei um pouquinho na nossa primeira reunião. Temos alguns acordos bilaterais que são assim muito benéficas a ambos os países. O que é muito utilizado é aquela convenção para evitar a bitributação em matéria sobre rendimento, sobre a renda, né, que existe desde dezembro de 67. O segundo acordo que eu levantaria aqui é o Acordo Previdenciário Brasil-Japão, que foi assinado em 2010, já está em vigor desde março de 2012, que já beneficia aí cerca de 3.500 pessoas, se não me engano. E o terceiro aqui é o Tratado entre Brasil e o Japão sobre transferência de pessoas condenadas, assinada em janeiro de 2014. Eu tenho uma opinião, naturalmente, como advogado e como conhecedor dessa seara, profundamente, né, de delitos praticados, crimes praticados por brasileiros aqui na nossa comunidade, e que agora, com esse tratado aí de transferência de pessoas condenadas, possibilita, então, o cidadão condenado, de repente, conseguir a transferência para ser cumprido no Brasil, né? Dificilmente, eu acho que deve ter um ou outro caso que está em andamento, tem alguns presidiários que já levantaram suas mãos falando, olha, eu quero ir embora para o Brasil, cumprir no Brasil, mas, enfim, isso é um tema, eu acho até, se a gente começar a se aprofundar, é bastante polêmico, mas, enfim, eu tenho a minha opinião a respeito, minha posição a respeito disso. Acho que é um tratado que existe, pode beneficiar um ou outro, mas não é muito efetivo, né? Vale de lá do Japão para cá, vale daqui para o Brasil também, mas a gente poderia trabalhar diante desses três importantes acordos que nós temos entre o Brasil e o Japão, nós poderíamos também trabalhar em algo que é recorrente, né? Algo que nas nossas consultas jurídicas, de cada 10 consultas, 5 é separação, 2 ou 3 são voltados à pensão alimentícia. E o Japão não é signatário da Convenção de Haia sobre Alimentos, como o Brasil é desde 2017, né? A Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e outros membros da família. O protocolo é sobre a lei que é aplicável, né, às obrigações de prestar alimentos, e o protocolo complementa a convenção com regras internacionais uniformes para que a determinação da lei aplicável a pedidos de alimentos de um juiz, através de um juízo central, através de autoridades centrais. O senhor acha que o Brasil, através da frente parlamentar, que falamos agora há pouco, ou uma gestão diplomática, a sua experiência na assessoria do parlamento, no Senado, enfim, o senhor acha que a gente poderia, até mesmo nas reuniões de coordenação consular, que a gente sabe que acontece ora no Brasil, ora no Japão, nós poderíamos reivindicar essa participação do Japão, né, por ser algo muito recorrente, né? Nós temos aí, se a gente for buscar estatística aqui na embaixada, nós temos um departamento que cuida especificamente de cartas rogatórias, e todos os anos recebe milhares de cartas, e eu acredito que 70%, 80% não são cumpridas. E seria uma forma de agilizar. Alimentos é algo que dói no coração de qualquer pessoa, porque sabe que você está tirando o alimento da boca da criança. Então, é essa pergunta que eu lanço, de repente, se a senhora achar que é possível, eu, particularmente, gostaria de arregaçar as mangas e trabalhar nessa possibilidade. Não, eu acho que é possível, sim. Eu acho que podemos tentar trabalhar nesse sentido, também com o apoio dos
dos parlamentares brasileiros de origem nipônica. E posso até lhe dar uma informação que me foi passada ontem pelo embaixador Eduardo Saboia, que ele falou que o ministro da Justiça está vindo a uma reunião, está vindo a Tóquio no mês que vem, e que, de repente, a gente podíamos pedir que esse assunto fosse objeto das conversas do ministro da Justiça brasileiro com o ministro da Justiça japonês. Talvez pudéssemos fazer um papel, um documento, né, solicitando um documento ao embaixador Saboia, solicitando que esse assunto seja levantado junto às autoridades japonesas por ocasião da visita do nosso ministro da Justiça. Que maravilha. Está aí, Heber Toerrache, presidente. Isso é resultado, né? Já de um trabalho, de uma interação dos problemas que a comunidade brasileira vive. Eu acredito que, assim, eu não sei os dados, né, em relação a casais, por exemplo, em estado de divórcio, não, como que eu posso dizer? São casados, não conseguiram divórcio por questão da distância Brasil e Japão, enfrentam esse problema de poder dar essa pensão alimentícia à criança, deve estar passando dificuldade. Eu acredito que, mais do que nunca, temos que tentar dar uma ferramenta que possa facilitar essa questão de conciliação, acho que das partes, né? Isso tanto para quem está no Brasil como quem está no Japão. Eu acredito que isso daí é um tema que já há 30 anos que estamos aqui no Japão e ele está parado esse tema. Então, precisamos tentar agilizar um pouco e tentar ajudar os brasileiros nessa situação que eu acredito que até o cônjuge que já tá junto com a pessoa que não conseguiu o divórcio fica numa situação também irregular aqui, né? Então, acho que nós temos que dar esse total apoio à nossa comunidade brasileira aqui. E melhor ainda com a visita do nosso ministro da Justiça, né? Tomara a Deus, tomara a Deus. Então, vamos fazer um documento, uma carta, né, do Conselho de Cidadãos, minha mesmo, também subscrita por mim, para o embaixador Saboia, pedindo que esse assunto seja levantado por ocasião da visita dele. Já, de antemão, agradecemos essa intervenção pontual, mas muito importante para nós. Ótima notícia para a nossa comunidade. Exatamente. Bom, embaixador, eu sei que a hora já está avançada e eu vou para a última pergunta, ok? Porque essa situação, por exemplo, dessa questão que envolve dissolução conjugal, brigas, eu costumo dizer assim, o pessoal fala, pô, então você resolve casos de separação? Não, eu falo que eu sou gestor de crises conjugais, né? Então, a gente procura orientar da melhor forma possível para poder dar um norte para as pessoas resolverem seus problemas. Mas esses mesmos problemas acabam batendo primeiro ali no balcão consular, lá no primeiro andar do consulado. A gente sabe que a gente tem uma demanda muito grande, né, de brasileiros na província de Shizuoka, além das cidades de grande população brasileira da província, de províncias vizinhas, né, da províncias vizinhas que procuram consulado, né, pois alguns serviços não exigem jurisdição. Então, a gente fala de 30 mil brasileiros na província de Shizuoka, mas a gente sabe muito bem que outros tantos milhares de brasileiros acabam procurando o Hamamatsu para fazer documentos e tudo mais em função da não jurisdição. No ano de 2020, o consulado alternou assim, atendimentos à distância e presencial com muita eficiência dentro de um protocolo de segurança exigível, né? O senhor acha que alguns serviços à distância poderiam ainda ser mantidos mesmo após a pandemia? Sim, com certeza. Nós temos, atualmente, o consulado em Nagoya, que é um consulado muito sobrecarregado, né? Ele tem uma população muito grande na sua jurisdição, ele está sendo o piloto de um novo sistema que nós vamos implantar em breve, que é o e-consular, e de internet, né? E-consular. E isso está sendo testado, se eu não me engano, em 11 consulados, principalmente os consulados com maior demanda, muitos nos Estados Unidos, alguns na Europa, né? E eu conversei com o meu colega, o embaixador Ney, o cônsul, e ele está muito satisfeito, ele disse que tem dado resultados,
porque a pessoa envia a documentação previamente por meio eletrônico, né? Então, quando ele chega no balcão, ele perde menos tempo. Ele já foi avisado que a situação todos os documentos estão em ordem, que ele pode ir lá retirar, né? Retirar o passaporte ou a certidão e tal. Então, ele não perde mais tempo. E isso está sendo Nagoya está servindo de projeto piloto. É claro que também há muitos elogios, algumas pequenas reclamações também, principalmente de pessoas que têm dificuldade em usar a internet, usar os meios eletrônicos, né? Mas isso é inevitável, né, no futuro. Então, em breve, nós receberemos instruções do nosso ministério para implantar também esse sistema aqui. Então, isso vai trazer muita agilidade aos trabalhos consulares, menos espera no balcão e mais agilidade na confecção de documentos. Não sabemos ainda quando nós vamos implantar esse sistema, como eu falei, está sendo testado em Nagoya, no Japão, como projeto piloto, mas em breve toda a rede consular no mundo usará esse sistema, o e-consular. Perfeito, perfeito. Bom, antes de passar a palavra para o Heber para as palavras finais de agradecimento, só queria aqui transmitir aqui um abraço ao Edilson Kinjo, nosso colega, nosso amigo de Nagoya, do Conselho de Cidadãos de Nagoya, e também ele é secretário-geral do CRBE, né? E ele está aqui dando as boas-vindas ao embaixador Aldemo. Nosso abraço, Edilson. Obrigado. Agora para você, Heber, as palavras finais de agradecimento, porque, afinal de contas, o embaixador tem que fechar a lojinha, né? Embaixador Aldemo, muito obrigado pela experiência aqui colocada para a gente, a experiência, né, do Timor-Leste até o Japão, em dezembro. É uma curiosidade minha, mas eu tenho certeza que a comunidade toda brasileira aqui do Japão, não somente da nossa jurisdição, mas do Japão todo, com certeza está vendo essa oportunidade de estar bem próximo ao senhor. Essa pessoa humilde, essa pessoa franca, essa pessoa disposta a ajudar a nossa comunidade. E eu tenho certeza que todos estão assim dispostos também, reciprocamente, a ajudá-lo para que a gente possa ter uma comunidade brasileira no Japão melhor. Eu agradeço muito a participação hoje e nós temos ainda 3 anos de trabalho pela frente, embaixador, e conte com o Conselho de Cidadãos, conte comigo e todo o nosso pessoal, inclusive os outros conselheiros que estão participando aqui juntamente ao vivo com a gente. Muito obrigado e uma boa noite. Embaixador, ali para o finalzinho, a gente sabe que para os amigos, né, a gente faz aquela brincadeira de um ping-pong com respostas curtas. Eu posso fazer esse desafio? Não? Claro. Muito vamos bem. Ver se eu consigo me sair bem, né? Embaixador Aldemo Garcia, vamos lá. A diplomacia para o senhor. Entendimento. Muito bem. É um objetivo alcançado na sua carreira diplomática? Viver no Japão. Olha, que maravilha. Um objetivo a ser alcançado? O objetivo a ser alcançado é ver as minhas filhas terem sucesso profissional. Muito bem, muito bem. Um chanceler? Um chanceler? Chanceler, o Barão do Rio Branco, né? O primeiro chanceler brasileiro da história, né? Que definiu as nossas fronteiras, né? Com todos os países latino-americanos, né? Sem querer deixar o senhor numa saia justa, um presidente da República. Presidente da República, presidente da República Se quiser pular. Juscelino Kubitschek, o criador de Brasília, da minha cidade. Muito bem, muito bem. Natal, Rio Grande do Norte. Sol e praias paradisíacas, né? Aliás, é o sol que bate por mais tempo no Brasil, é Natal. No Brasil, né? É verdade. Um hobby. Um hobby. Não vale falar Batman, hein? Alguns esportes. Leitura, né? A leitura. Bom, falando em esporte, não sei se eu gosto de futebol, mas ali, Rio Grande do Norte. América ou ABC? ABC.
AVC. Uma comida. Comida, eu escolheria algumas, né? Feijoada, churrasco e comida japonesa, que eu estou aprendendo a apreciar. Muito bem. Uma bebida? Bebida, sou mais pela cerveja. Olha só. A preferência Sapporo, nacional. aqui estou experimentando Sapporo, Brasil Antártica, né? Mas aqui estou gostando muito da Sapporo. Perfeito, perfeito. Uma cultura? Cultura francesa, né? Sempre fui atraído pela cultura francesa. Muito bem. O brasileiro no Brasil? Um brasileiro no Brasil, um batalhador. E o brasileiro no Japão? Brasileiro no Japão, procurar se integrar à sociedade japonesa. Muito bem. Bom, agora para as suas mensagens aí finais aí para a comunidade brasileira que nos ouve e nos assiste. Obrigado, Heber, obrigado, Scal. Como eu falei, né, o consulado, durante a minha gestão, vai estar de portas abertas, né, aos membros da comunidade brasileira. Eu quero conhecer os membros da comunidade, quero recebê-los. Se vocês têm algum ponto a levantar, podem vir pessoalmente ou nos escrever através do Facebook ou através da... Hoje mesmo eu postei algumas coisas no Facebook, eu vi já a reação de algumas pessoas e fiz questão de responder uma por uma, né? E, enfim, vou procurar também estar muito presente, né? Vou procurar atender a todos os convites, a prestigiar os eventos. Eu sei que nós estamos no momento de pandemia, mas espero que no segundo semestre a coisa já comece a melhorar e vou prestigiar os eventos da comunidade brasileira, sejam eles durante o dia de semana ou fim de semana, e vou procurar estar muito presente junto à nossa comunidade. E, como eu falei, estamos de braços abertos aqui aos membros da nossa comunidade. O seu telefone não vai parar de tocar, hein, Elton? Bom, obrigado. Eu já vi que já estava tocando aí na outra sala enquanto a gente estava conversando. Pois é. Obrigado a todos aí da nossa audiência que nos acompanharam, então, até agora, aqueles que nos assistiram ao vivo e posteriormente irão assistir, enfim. Hoje o nosso bate-papo e a nossa resenha foi com o novo cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu, embaixador Aldemir Garcia, a quem, novamente, a gente agradece pela cordialidade e aceitação do nosso convite. Este canal aqui de comunicação está aberto para servir de interface com a nossa comunidade esta que certamente vai estar muito satisfeita em tê-lo como grande interlocutor de seus anseios e preocupações. Nosso muito obrigado, seja feliz na nossa nova casa e até a próxima aparição. Muito obrigado e conto com o Conselho de Cidadão de Hamamatsu para desenvolver um bom trabalho aí nos próximos meses. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Até logo a todos.